Raquel Sherazade, uma apresentadora que ficou bem conhecida por suas opiniões e por ter sido aí uma das vozes do conservadorismo brasileiro. Porém, as coisas foram mudando com o tempo, né? O que a fez acabar se envolvendo em diversas polêmicas e até a ser ameaçada de morte por conta de suas opiniões, ainda mais depois que ela se voltou contra o presidente na época, né, o Bolsonaro. A polêmica mais recente foi por conta de que ela teria agredido uma participante do reality show A Fazenda 15 e acabou sendo expulsa. Isso foi uma tristeza até pra galera que estava acompanhando esse caso, porque a Raquel ela era uma das favoritas para ganhar. Nessa expulsão dela deu o que falar. Resumindo, Sherazade, ela é uma personalidade bastante controversa, né, de opiniões muito fortes, polêmica também, por que não, né? Então ela merece um espacinho aqui no canal. Nesse quadro que a gente costuma fazer, né, um vídeo só dela. Nesse quadro onde a gente fala sobre influenciadores polêmicos, às vezes nem tanto, mas no caso dela, sim, bem polêmica, a gente vai falar da Raquel Sherazade, a jornalista que foi expulsa da Fazenda. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Raquel Sherazade Barbosa, ela é uma jornalista, apresentadora, colunista, escritora brasileira. Tem 50 anos de idade, não parece, né? Ela nasceu em João Pessoa, no estado da Paraíba, no dia 5 de setembro de 1973. Entre 2011 e 2020, foi âncora do telejornal SBT Brasil. Durante um ano, foi âncora do tradicional Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Sherazade possui um perfil no Instagram também bem hypado, né, bem bombado, aí, com mais de 4 milhões de seguidores. O início da carreira. Formada em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba, a Raquel foi uma servidora do Tribunal de Justiça da Paraíba como jornalista de 1994 e, em seguida, trabalhou como repórter correspondente da TV Justiça do Estado. Ela começou sua carreira trabalhando na TV Correio, afiliada paraibana da Rede Record. Depois de alguns meses foi convidada para a TV Cabo Branco, que era afiliada da Rede Globo. Já no ano de 2003, se tornou a apresentadora do Tambaú Notícias, um telejornal da TV Tambaú, afiliada ao SBT. A jornalista, ela também é conhecida por suas opiniões e críticas a vários temas, né? Em fevereiro do ano de 2011, quando ela ainda estava na TV Tambaú, ela fez uma dura crítica em relação ao carnaval na Paraíba. Eu fico indignada quando vejo a quantidade de ambulâncias disponibilizadas num desfile de carnaval para atender aos bêbados de plantão e valentões que se metem em brigas e quebra-quebra. E por conta desse vídeo, né, ela acabou meio que ganhando uma projeção muito grande. A Raquel, então, acabou ficando bem conhecida mesmo e até por conta disso, né, ela foi convidada pelo próprio Silvio Santos a ir para a matriz do SBT em São Paulo. Entre 30 de maio de 2011 e 24 de setembro de 2020, a apresentadora, então, dividiu a bancada do SBT Brasil com grandes nomes do jornalismo brasileiro, como, por exemplo, o Joseval Peixoto, o Carlos Nascimento e o Marcelo Torres. Em janeiro do ano de 2020, estreou o SBT Mulher no Facebook Watch, onde entrevistou a ministra Damares Alves. Ainda no ano de 2020, ela foi convidada para a bancada do Roda Viva na TV Cultura e foi ao ar no dia 18 de maio. E por lá, ela entrevistou uma personalidade que vira e mexe, a gente acaba falando dele aqui, né, do garoto espertinho, Felipe Neto. No dia 28 de setembro de 2020, a jornalista acabou sendo demitida por e-mail do SBT, pouco tempo antes do fim do contrato dela, né, que encerraria no dia 31 de outubro de 2020. Pô, devia ter esperado então, né, cara? Tá quase acabando já. O SBT me comunicou através de um e-mail que a partir de hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro, eu não mais precisaria voltar à emissora. No dia seguinte, a Sherazade ela foi contratada pelo portal Metrópolis e no mesmo ano ela se tornou colunista da revista Isto É. Polêmicas. Troféu Imprensa. Ainda no ano de 2017, um discurso que o Silvio Santos fez para a Raquel Sherazade e o Danilo Gentili no Troféu Imprensa acabou repercutindo bastante. O Silvio disse que a Raquel ela começou a fazer comentários políticos, apesar dele ter pedido para que a apresentadora não fizesse mais, pois, segundo o dono da emissora, a jornalista tinha sido contratada só para ler notícia e não para dar opiniões. Se você quiser fazer política, compra uma estação de televisão, vai fazer por sua conta, né? Engraçado que ele
chamou ela justamente por conta das opiniões dela, forte, né? E aí depois reclamou que ela manteve essas opiniões fortes aí e dava ali os pitacos dela. É claro, a gente sabe o porquê, né? Depois ela mesmo vai falar depois vocês vão entender por que ela foi demitida. A apresentadora respondeu que quando foi contratada foi para que pudesse dar sua opinião, mas o senhor Abravanel afirmou que a contratou para ler as notícias do teleprompter. Também disse, abre aspas, combinei com Danilo que a partir de agora ele só vai elogiar os políticos. Fecha aspas. É claro que ele fala sempre em tom de meio que de zoeira, né? Ele dá aquelas cutucadas meio no tom da zoação, né? Mas não deixa de ser um pouquinho verdade, né? O Danilo só não foi até agora porque o bicho é zica, né, mano? Ele dá muita audiência pro SBT, senão ele já tinha vazado também. Devido a esse acontecimento, o Ministério Público entrou com uma ação coletiva contra a emissora da TV, pedindo que indenizasse a Raquel, a Maísa Silva, né? E Milene Uehara em 10 milhões de reais, pois segundo o Ministério Público foram constrangidas. Elas foram constrangidas em outras ocasiões. Mas, segundo a juíza do caso, não houve constrangimento nenhum e o SBT foi liberado. Ameaçada. No mês de fevereiro de 2020, a jornalista revelou que acabou se tornando alvo de ameaças e de atentados até contra sua vida. Isso por ter criticado o ex-presidente da República na época, né, o Bolsonaro. Raquel descreveu que os ataques que foram feitos com ela, né, com suas colegas também, como algo de natureza vil, covarde, decrépita e misógina. E que, abre aspas, partem do mesmo escritório virtual do crime já denunciado na CPI das fake news. A violência que minhas colegas sofrem, eu sofri e tenho sofrido também. Campanhas difamatórias, ataques em massa, ameaças de morte, ameaças contra meus filhos têm sido uma rotina desde que ousei criticar o então candidato Jair Bolsonaro. Ainda segundo a jornalista, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o Sérgio Moro ignoraram as denúncias. A Fazenda. Bom, depois de tanta coisa que ela fez, né, ela acabou, eu acho que num ponto mais baixo da sua carreira aí, que foi participar do reality show da Fazenda, né, mas ela acabou dando o que falar lá, né, se meteu em algumas polêmicas e, inclusive, revelou algumas coisas de bastidores de televisão. Como, por exemplo, ela afirmou que já recebeu uma advertência do Silvio por ter comentado sobre o conflito árabe-israelense, né, e a sua opinião foi mais inclinada para o lado da Palestina. Eu levei um chama porque o dono da emissora era judeu. E eu dei uma visão meio pró-Palestina. Também disse que o gabinete do ex-presidente Jair Bolsonaro interferia na programação do SBT e que ela foi demitida a pedido do Luciano Hang, que, segundo a jornalista, é o maior patrocinador da emissora. Aí fica complicado, né, cara? Quando envolve grana, é difícil segurar, velho. Igual aconteceu com o Flow mesmo, quando perdeu todos os patrocinadores lá por conta do Monark. Os caras podaram o Monark, que simplesmente era um dos donos aí da bagaça, né? Então, quando envolve patrocinador, não tem jeito, cara. Entretanto, a Raquel Sherazade, ela foi a favorita de muitos para ganhar o programa, né? Muito por conta de suas opiniões bem fortes mesmo, bem polêmicas, não tão politicamente corretas aí quanto a galera tá acostumada a ver nesse tipo de reality, né? E até por conta disso, meio que pra ela ir contra, né? Nadar contra essa maré mesmo, ela, cara, é fato, ela se destaca. E aí ela começou a ganhar uma relevância muito grande, era a favorita, inclusive, pra ganhar o programa, né? Só que daí veio as paradas, né? Veio as tretas. No dia 19 de outubro desse ano, ela teve uma discussão com a Jenny Miranda. Durante a discussão, as coisas começaram a ficar mais complicadas, né? Num determinado momento, a Raquel, ela acabou, então, colocando a mão no rosto da Jenny, empurrando ela, né? Porque a gente vê ali também que a Jenny se aproximou muito dela ali naquele, sabe? Cresceu, né? Cresceu pra cima dela e encarou assim, né? Então, com certeza, ela se sentiu ameaçada ali, né? Até que agredida. Então, ela colocou a mão meio que como uma defesa, mas daí ela também dançou. Deveria ter segurado a cabeça, até porque se a Jenny encostasse nela, quem ia ser expulso ia ser a Jenny. Então, não teve jeito. A Raquel meio que, acho que até por instinto até, né? Na hora ali da emoção, da adrenalina da discussão, ela colocou a mão na cara da Jenny e aí, vapo. Foi expulsa da Fazenda. Tô falando de você! Não grita! Não grita comigo! Após todo esse problema, a apresentadora acabou sendo, então, expulsa da Fazenda, tá? E aí, numa entrevista com o Lucas Selfie, ela disse que a sua atitude foi uma situação de defesa, porque a Jenny é uma pessoa descontrolada. Na verdade, foi uma reação de defesa contra um ataque que seria feito contra mim. A Jenny é uma pessoa descontrolada, completamente descontrolada. Após ser questionada se conversaria de forma pacífica com a Jenny, né, após a mesma sair do programa, ela respondeu que não, disse que não queria amizade e que a Jenny Miranda ceifou o seu sonho, ceifou o sonho da jornalista. Olha só, que sonho, hein?
Ela tinha um sonho ali de ganhar o reality, né? Bom, cada um com seus sonhos, na é verdade. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Raquel, essa atitude dela aí, foi exagerada, não foi? Você acha que essa expulsão dela tá ok? É isso mesmo que tinha que acontecer? Ou você acha que talvez dasse pra dar uma colher de chá ali, já que não rolou de fato uma briga, né? Mas ela encostou a mão. Então, assim, por um lado a gente entende também, está na regra que não pode encostar a mão na outra pessoa. E aí você encosta, é difícil, né? Apesar de não ter tido uma agressão mais forte. E aí isso explica muito bem, né? Por que os caras, quando vai tretar, fica um cuspindo na cara do outro, né? O cuspe não é uma agressão também, né? A gente viu isso daí lá na época lá com a André Surak e o outro cara lá, né? Um ficava cuspindo igual duas lhamas porca, cuspindo um na cara do outro. Mas aí pode. Cuspir na cara pode. Agora encostar a mão na cara não pode, né? Mas beleza. Fazer o quê? Comenta aqui a sua opinião. Essa é a minha opinião. Quero saber a sua. Até o próximo vídeo. Tchau.